5. Outra vez. 5. Ai, ai, ai. Imagina só, precisando do resultado, ainda toma 5 gols. Ai. Depois de empatar em 1-1. Depois de um carnaval de tempo perdido esperando se a chuva parava, se o jogo voltava. Primeiro vídeo de dezembro. E eu começo assim, com os olhos cheios de lágrimas. Ah, família, só de pensar que nesse mês a gente pode estar comemorando juntos, né, esse título aí da Copa do Brasil. Ai, meu Deus, cara. Família do céu, eu tô muito carente. Eu assumo, não tem problema nenhum de assumir a minha carência. 34 anos eu preciso ganhar essa Copa do Brasil. Sei que você também. Mas é isso, família. Acabou que eu não apareci aqui no vídeo das 7, né? Deu uma descansada também, aproveitei pra dormir cedo. Mas a gente volta aí à nossa rotina, né? Pra falar um pouco do nosso Vascão, o jogo de amanhã. Destacar aqui algumas notícias, né? Como a Nike, JP. Trocar uma ideia sobre a Renata Fã, que perdeu a linha hoje no programa de hoje. Ela até inventou um resultado. Olha, o que é isso, Thiagão? Tem como isso? Tem como. Ela inventou lá um resultado que eu não entendi nada, mas perdeu a linha. Falar um pouco aqui do trabalho do Diniz, né, nessa reta final aí, parte tática e tudo mais. E quero trocar uma ideia com vocês também sobre o Pedrinho, família, porque eu tava vendo uma postagem do dono do Atlético Mineiro, da SAF, o Rubens Menin, e eu achei bem interessante pra gente trazer esse desabafo dele aqui, pra trocar uma ideia sobre a Leila, Pedrinho. Vamos lá, chega aí, tem muita resenha. Deixa eu ver a hora aqui. 1h44, boa tarde. Uma excelente segunda-feira. E que Deus possa abençoar, né, esse mês de dezembro. Eu sei, mas tu fala assim, pô, Thiagão, mas Deus tem que abençoar todo mundo. Tem que abençoar o Cruzeiro, o Flucê, o Corinthians. É a missão dele, ele tem que fazer isso. Mas, família, você me entende? Ô, meu papai do céu, Vascaíno precisa mais disso aí. Vascaíno, sai por mim, me escuta. Pelo amor de Deus, me escuta que a gente precisa mais desse título aí. É isso, família. Antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu falar aqui da parceria do YouTube, que a Golcase eu tô esperando aqui, né, os comandos, quero as promoções para esse mês de dezembro, mas a parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e também o Magazine Luiza, família vascaína. Thiagão, eu não tô para comprar uma camisa do Vasco hoje, nem um boné, mas tô planejando comprar tal coisa no Mercado Livre, na Shopee, na Netshoes e na Magazine Luiza. Show de bola! É só você pegar o produto que eu separei aqui do Mercado Livre, ou da Shopee, da Netshoes ou do Magazine, clica e você vai comprar a tua parada, sem pagar R$1 a mais. Que isso, Thiagão? Mesmo assim eu consigo te ajudar? Você consegue ajudar esse belo rosto calvo, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha, trocar uma ideia com vocês mais uma vez sobre o JP. Tá aí, né? Após encerrar o empréstimo com o Avaí, o meia JP se despediu do clube catarinense e deve retornar ao Vasco para a temporada de 2026. Família, eu acho que o JP ele vai ser utilizado porque é um setor do campo que o Vasco precisa de saúde. O Vasco precisa encontrar jogadores com mais tesão, com mais disposição. Não estou dizendo que essa galera aí que está no Vasco não tem. Os 5 jogos que o Vasco perdeu, faltou tesão. Mas eu tô falando assim, saúde, juventude, vitalidade, tá lá na mente. Então, JP, eu sei que não é um jogador que tem essa condição física, mas é jovem, tem potencial e pode evoluir nas mãos do Fernando Diniz, assim como o Barros e o Ryan vêm se desenvolvendo, né? E eles vêm contribuindo muito para o Vasco. Então eu acredito sim que o JP vai ser utilizado. Claro que agora numa temporada diferente, né? Essa de 2026, porque o Campeonato Brasileiro já se inicia em janeiro, então numa outra rotação, não dá muito para ficar, né, inventando. Antes você tinha ali o Campeonato Carioca para trabalhar, para testar. Não, agora em janeiro vai ficar complicado. Então acredito sim que o Vasco vai utilizar o JP, mas mesmo assim, o planejamento de 2026, na minha opinião, e assim, família, independentemente do Vasco conquistar a Copa do Brasil, tá? A minha opinião não vai mudar. Boa parte desse elenco, na minha visão, teria que vazar. Boa parte. Hugo Moura, Piton vender, bem. Piton, Pumita não renovaria. Cara, Matheus Carvalho. Depois a gente faz aqui a lista no final desse ano, família. Mas uma galera teria que ganhar aí do Vasco e aí, né, aparecer
as oportunidades, por exemplo, para o JP. Vocês concordam? Família, seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu falar com vocês sobre a Nike. Tá aqui, ó. Nike no Vasco. A ideia do Vasco é anunciar a Nike oficialmente no dia 9 ou dia 10 de dezembro. O contrato com a empresa americana é de 7 anos, até o fim de 2032. A primeira aparição da Nike em campo será na Copinha, com uma versão alternativa, que não será a mesma do profissional, que só usará no início de 2026. Tá aí. E assim, a Nike já vem fazendo algumas ações, né, no Vasco. Eu tava vendo esse vídeo aqui, ó, do Ryan. Vou colocar aqui para vocês o print, né? Então, assim, família, espero, né, que seja uma parceria importante para o Vasco. Eu tenho certeza que em relação a papel colorido já mudou, né, em relação à capa, porque eu sempre falei aqui com vocês, né, moda, Fashion Week, poxa, eu não trocaria não, cara. Eu acho que a capa manda muito bem em relação aos uniformes do Vasco, as camisas do Vasco, mas, né, existe uma questão de papel colorido e o Vasco com a capa tava lá embaixo, né? Agora, com a Nike, eu entendo que vai figurar ali top 5 do Brasil, eu acho isso. Depois a gente pode trazer essas informações aqui, família. Agora, em relação, ó, a comprar camisa, é cartão neles, 10 vezes sem juros, né? Porque a Nike é bem cara, família, é bem cara. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu trazer esse desabafo aqui do Rubens Menin, falando sobre o atual momento do futebol brasileiro. Claro que ele cita o Galo, né, que ele comanda, ele fala da Leila, e eu quero trazer esse corte aqui para o nosso contexto. Olha só. Ontem o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Possivelmente em 2025 não vai ganhar nenhum título. Aí começa a falar mal da Leila. A Leila tem feito uma gestão de altíssimo nível no Palmeiras, ganhando muito título, levando o Palmeiras a ser uma das potências do futebol. Agora, tem a turma de quanto pior, melhor. Eu vi esse filme no Atlético ano passado. O Galo chegou em 2 finais de Libertadores Copa do Brasil, só chega em final quem tem time forte. A hora que nós perdemos a Libertadores, na mesma hora apertaram o botão de uma campanha caríssima, com influenciadores, vídeos, imagens, impulsionamento, etc. A quem interessa? A gente sabe. Pessoal, nós pegamos uma atleta numa situação muito ruim, botamos mais de R$1 bilhão, ninguém nunca botou isso no futebol brasileiro. Fizemos uma arena, que é uma das melhores do mundo, que todo mundo queria ter igual. E mais, fomos nós que ganhamos a maioria dos títulos na história do Atlético. Um campeonato brasileiro que a gente não ganhava há 50 anos, uma Copa do Brasil, 6 campeonatos mineiros seguidos, Recopa e por aí vai. Bom, é isso aí. Nós temos tranquilidade, nós gostamos de aprender com os nossos filhos para melhorar, não tem dúvida, temos que ter humildade. Vamos trabalhar mais, tentar sempre entregar mais, com consciência tranquila. Eu acho que é por aí, pessoal. Um abraço a todos. Tá aí. Família, o grupo de membros aqui do canal tá de prova. Eu acho que foi sábado, né? Eu carente, muito carente, com um pouco de suco amarelo na mente, eu fui lá, né, comentar no grupo e eu falei, gente, pelo amor de Deus, como vocês, né, a gente precisa aí desse título da Copa do Brasil. Mas seria muito especial para o Pedrinho. Porque, assim, família, eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem muita gente que critica, né, e faz parte, não dá pra agradar a todos, né, eu passo por aqui, né, minha mãe que fala, tu tem muito hater? Eu falei, pô, mas tem muita gente que não gosta. Eu tava vendo um amigo aqui que fica me esculachando direto, né, agora ele parou de comentar, mas dá pra gente ver, né, a quantidade de comentários que tem do cara que, né, que tá comentando e tudo mais. Aí eu fui ver, ele tem mais de 100 comentários aqui no canal. Mais de 100 comentários. Então, assim, é um hater que me ama, né? Mas faz parte, não dá pra agradar a todo mundo. Mas, família, o cara que saiu da situação que ele, né, se encontrava bem na Globo, comentarista, por exemplo, vai comentar a Copa do Mundo, com dinheiro no bolso, eleito aí umas 3 vezes o melhor comentarista do Brasil, escolheu fazer alguma coisa. Mas é claro que nesse processo vai errar, vai ser paneleiro, como foi com o Felipe, acho que foi sim, naquela ocasião só segurou o Felipe, né, mandou o Carille embora, mandou o Marcelo Santana embora. Então, assim, nesse processo vai ter erros. Assim como teve, né, com o Paulo Nobre, aqui do nosso rival também. No futebol não tem como acertar em tudo, família vascaína. Só que aparece aí os entendedores especialistas de gestão de futebol e falam que a situação do Vasco é fácil. Eu até entendo que hoje o Pedrinho tem um projeto que condiz com a grandeza do Vasco. Eu até acho que não.
Eu acho que não. Mas esse projeto que ele tem, né, eu não entendo muito bem disso, é um projeto de reestruturação, né? Passo a passo, e aí fortalecendo, até o ponto, entendo, de dar um passo maior, né? Podemos colocar assim. E aí, família, por que eu debato muito isso aqui com vocês? Porque esses entendedores aí, esses especialistas de futebol, a situação do Vasco é fácil. Poxa, a gente está trazendo aqui um relato de um cara que na sua vida pessoal tem muito papel, tem muito recurso, que é um tal de Rubens Menin. Tá falando da Leila, né, que também na sua vida pessoal um faz-me rir que não falta, né? É tanto faz-me rir que empresta avião para todo mundo, para você ver, e mesmo assim erra, não conquista. Tá sofrendo críticas. Por exemplo, eu tava vendo esse comentário aqui, vamos focar no campo, do Kleber, gladiador. Ele falou assim, pô, como é que pode um clube como o Palmeiras gastar 700 milhões para essa temporada e não ter um jogador com condição de mudar o rumo do jogo, né? Entrar bem, fazer um salseiro. Ele falou isso aqui. 700 milhões que o Palmeiras gastou. O outro falou que gastou 1 bilhão já no Atlético Mineiro, né? Essa passagem aí, arena e tudo mais. E nas últimas 3 finais, não conquistou. Futebol é fácil. Ainda mais o Vasco, na situação que o Pedrinho, né, encontrou. O Pedrinho tem 1 ano e meio à frente do Vasco. Então por isso, família, que eu busco entender, sabe? Do que aproveitar momento e cair matando, cair em cima, fazendo chilique. Não acho justo. Não acho justo. Porque diferente de outras gestões, o Pedrinho, mal ou bem, pode não ser o que você gostaria, mas já entregou algumas coisas. Melhorando a estrutura, renovação do Léo Jardim, renovação do Ryan, o Ryan escolhendo, né, e o Léo Jardim escolhendo o projeto Vasco. Jogadores que têm mercado, isso não aconteceria, né, num passado recente. Então tem coisas importantes dentro do campo. É a segunda semifinal que o Vasco chega na Copa do Brasil. Há quanto tempo a gente não chega em fase assim? Então tem coisas importantes acontecendo no Vasco hoje, por isso que eu não dou chilique. E, poxa, família, eu tô muito assim, fico na torcida mesmo para que o Vasco possa conquistar essa Copa do Brasil, essa competição aí que vai ser importante. Porque, assim, é muita coisa para mudar no Vasco, é muita coisa, e não vai ser em 1 ano e meio, sabe? Não vai ser, família, é muita coisa. É questão financeira, de estrutura, gestão, comportamento, cultura. O Fabinho da Força Jovem falou sobre isso recentemente e eu concordo, sabe? O Vasco precisa voltar a ser grande dentro do campo, confiança, sabe? Não se abalar, o Vasco toma um gol, talvez seja o time que mais sente levando o gol. Tu sabe disso. Então, uma conquista pode ser importante, né? Nesse sentido, né? Voltar a gritar campeão, jogando, né, jogos dessa importância, é isso que a gente precisa. Então, é muita coisa para mudar em 1 ano e meio. E clubes, né, que fizeram um investimento altíssimo, estão aí, batendo a cara na porta e não conquistando, né, nesse ano. A gente pode dizer o Palmeiras e o Galo no ano passado e novamente esse ano. Porque assim, família, campeonato estadual lá pro Atlético é nada, né? É nada. Mas vamos torcer juntos. Pelo Thiagão, por você e o Pedrinho, né? Carimbar essa Copa do Brasil aí, família vascaína. Vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo. Deixa eu trazer a Renata Fã perdendo a linha. Você vai entender, olha só. A humilhação, do vexame, da vergonha, do que foi produzido no segundo tempo depois de chuva, paralisação, joga ou não joga. O Vasco, parabéns, fez 5-1. Sem muito esforço, viu? Pra cima do meu Inter. Já o Inter sucumbiu, caiu, se entregou, psicologicamente péssimo, tática e tecnicamente inexistente. E a torcedora do Inter, o torcedor do Inter, esses sofrem. Esses são zoados, como se tivessem culpa. Nós, torcedores, não temos culpa de quem não faz o trabalho direito. O Inter... E agora é a hora da onça beber água. A idade dos jogadores, você não pode empatar um jogo em São Januário, na chuva, numa condição adversa, no primeiro tempo e voltar e tomar mais 4. Não existe. Não existe. Porque saldo de gols hoje está colocando o Inter na zona do rebaixamento e não o Santos. Tá aí. Renata, o que houve? Fechamento. Parceira. Tá entendendo? O que é isso? Internacional empatou a partida? Ué? Foi não, Renato, foi não. Foi não, foi 2-1 que terminou o primeiro tempo. Depois vocês tomaram mais 3. Faz parte, né? Não viram a cor da bola, tá? No segundo tempo, realmente foi um amasso do Vasco. O Vasco, assim, eu acho que todo vascaíno pensou, caramba, né, vamos sentir esse gol aí, vai dar merda. Não deu merda. Né, o Vasco passou o trator e foi o que eu brinquei aqui com vocês, né? A urucubaca deles tá mais pesada, ainda bem, né? O Vasco chegou aí a 45 pontos, porque vou te falar uma coisa, família, se o Vasco empata com o Internacional, nossa, amanhã seria uma... Meu Deus, seria um jogo difícil, tá? Então
Então a gente entra numa condição, claro, de ter que pontuar, de ter que vencer, mas né, visando também se preparar né, para a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E eu entendo que vai ser um teste muito bacana, família vascaína. Só destacar aqui com vocês que o Reinaldo, tá aqui ó, a informação do GE, ele pode ficar fora dessa partida. Sofreu aqui uma lesão, edema no calcanhar direito, né? Ele até viajou, aqui ó, deve viajar ao Rio de Janeiro, mas não tem presença garantida no time titular. Assim, não gosto, tá? Não gosto dessa informação aqui não. Foi o que eu falei com vocês, eu gostaria de ver o Mirassol né, jogando bem contra o Vasco, testando o Vasco, completo, é isso que eu quero. Não adianta só vencer agora, tá? O Vasco tá ali, tranquilo, eu sei que dá pra gente mirar ali um G8, subir na tabela, botar mais um papel colorido no bolso, tudo isso é importante. Mas agora é ganhar, e ganhar de um time que vai exigir de você, sabe? Que vai te testar, que vai testar as suas deficiências, vai exaltar ali né, os seus pontos positivos, seus pontos fortes, sabe? Porque o Internacional, com todo respeito, é assim, um time lixo. Vitória importante, mas um time lixo. Até falei com vocês, né? Seria incoerência da minha parte, porque eu falei assim, o Vasco escolheu o pior time para ter um jogo decisivo. Sim, no papel, o Internacional, se você olhar ali, tem um time interessante. Carboneiro, Vitinho, Alan Patrick, Vitão, Bernabé, acho que na última temporada foi eleito o melhor lateral esquerdo, o Bruno Gomes sabe jogar, Thiago Maia, mas é um time muito cansado, né? Muito cansado, e o Vasco passou por cima do Internacional, e o Mirassol não é cansado, né? O Mirassol, com certeza, aí na Série A, é o time que menos jogou, podemos colocar assim, porque Fortaleza tem Copa do Nordeste, Sport também, sabe? Eu acho que é o time que menos jogou. Então, fisicamente, deve ser o time mais com condição né, de ser intenso e tudo mais. Então, vai ser um bom teste para o nosso Vascão, família vascaína. E aí, eu quero mais uma vez aqui destacar o trabalho do Fernando Diniz em relação a esse jogo contra o Internacional, porque assim, família, a gente critica, né, a gente fala muito do Diniz aqui, exalta também, fala que ele é um cara importante, é um ponto forte do Vasco, e eu acho que os gols que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro comprovam isso, né? E a defesa realmente é um problema que o Vasco tinha ali com o Carille, mas que o Diniz em várias partidas né, não conseguiu resolver esse problema e até assim piorar né, a condição do Vasco, defensivamente falando, colocando os jogadores fisicamente que não conseguem entregar sem bola ou até adotando estratégias né, de buscar mais o ataque e não se preocupar com o lado defensivo e expondo ali os defensores. E aí deu merda, né? Mas nesse jogo contra o Internacional, eu tava vendo essa postagem aqui ó, do Tática Vascaína, quem não acompanha lá no Insta, vai lá que é muito legal, né? O parceiro sabe muito. E aí ele comentou exatamente o que eu falei aqui com vocês. Essa postagem aqui foi hoje, né? Então eu fiz o comentário antes, eu tive essa análise, eu acho que todo mundo teve, né? Bem simples de analisar isso em relação à mudança que o Diniz fez, né? Para tentar equilibrar as pontas, né? As laterais do Vasco, botando o Andrés Gomes para ajudar o Piton, já que o Ramon Dias, o Barros né, sacaneou o Ramon Dias, o PH né, tem mais força que o Piton, e aí ele colocou o Nuno pelo lado direito, né? Quando ele tava deixando lá o Nuno e o Piton, né, pelo lado esquerdo, o Vasco tava sofrendo. Então ele fez esse ajuste, essa mudança, e ele destacou isso aqui, né? Ele até botou equilíbrio nos corredores. E a última postagem aqui foi a liberdade né, para o apoio do PH. Verdade, eu acho, família, a gente não viu, se você reparar nessa partida contra o Internacional, a gente não viu o Piton subindo muito. Não viu, você não viu o Piton. Sim, de repente também pela condição do gramado e tudo mais, mas ele segurou um pouco mais o Piton, né, já que ele tinha o Andrés Gomes fazendo esse corredor e conseguiu fazer no terceiro gol, né, coisa que no Botafogo ele teve dificuldade, né, contra o Botafogo, porque não consegue dar esse tapa pro fundo, né, ele tem a perna direita dominante, mas contra o Internacional funcionou muito bem, ele deu até uma assistência, um tapa bonito na bola com a perna esquerda, colocou o Ryan na condição de finalizar. Mas o ponto principal, família, e assim, é difícil o Diniz, né, enxergar dessa forma, essa variação tática que ele fez foi muito mais pensando na defesa, em equilibrar o time. E a gente sabe que o Diniz é muito 22, ele não olha para esse equilíbrio. E ele olhou no jogo contra o Internacional. Então assim, família, o Vasco conseguiu se defender melhor e mesmo assim, né, conseguiu marcar 5, né? Como o Diniz demorou para entender isso? O Vasco precisa se defender melhor. Por isso que eu tô falando aqui com vocês que vai ser um teste legal, teste bacana, como diria meu pai, contra o Mirassol, porque também tem um ataque efetivo, tem um ataque até melhor que o do Vasco, não sei se tem mais 55 gols, né? Porque é Flamengo, Palmeiras e Mirassol estão à frente do Vasco. Então é um time que sabe atacar, que vai exigir da defesa do Vasco, do jogo sem bola do Vasco. E aí, família, é um time intenso, né? Vamos ver como é que o Vasco vai sair também no jogo sem bola, com o Thiago Mendes, com o Andrés Gomes, que teve essa facilidade, foi muito bem pelo lado esquerdo. É testar esse time que o Diniz vai repetir, né, ali diante do jogo contra o Internacional, vai repetir contra o Mirassol. É isso, é vencer, ganhar confiança,
e visar esse jogo, o primeiro jogo da semifinal no dia 11, e vale destacar, né? Um Fluxê desfalcado de um jogador muito importante, né? Principalmente nessa reta final, que é o Canóbio. Fui!